Gente amada, sem nenhuma disposição de que vocês fiquem aqui 8 horas para ouvir sobre um projeto de espiritualidade integral, e nem 4 horas, e nem 2, e nem 1, mas com a vontade absoluta de que todos daqui para frente foquem suas mentes, corações, atenções, possibilidade de enlargar o entendimento, o discernimento, e que busquem do Espírito Santo a possibilidade de que esse não seja um momento vão. Nesse espírito e com essa vontade é que eu quero pedir a você que não se distraia, que não se movimente, que fique no seu lugar do modo mais atento possível. Faz de conta que você é um monge tibetano em estado de concentração, tá bom? Porque todos nós aqui somos, na maioria quase que esmagadora, egressos da igreja evangélica. E na igreja evangélica ninguém medita, na igreja evangélica todos têm pavor de silêncio. Se disser assim, 1 minuto de silêncio, já viu o que acontece num culto evangélico? A angústia que dá. E é capaz do indivíduo sair dali e dizer assim, eu não vou mais lá não, porque aquela igreja é fria. Eles dizem para a gente fazer silêncio. Porque no meio evangélico a lei que prevalece é a do circo, da trepidação. E as canções são todas, eu vou matar, eu vou esfolar, eu cheguei em nome do Senhor, vou combater o inimigo, vou pisar no rabo dele, eu sou cabeça e não sou cauda, e é uma angústia, uma aflição, uma aeróbica que não para, um negócio tremendo. Por isso que o evangélico não malha, não precisa, o exercício é imenso, físico, só não é mental quase nenhum, porque a mente vai virando mente de topeira, e vai perdendo a alma também, porque ela não tem a liberdade do sentir. Porque o sentir também já está pré-determinado. Não pode haver tristeza, não pode haver a verdade de um sentimento. O indivíduo tem que negar a própria realidade de quem ele é e do que ele sente. Porque quem ele é e que ele sente, se não for um sentir de uma euforia mantida num estado de bipolaridade congelada num polo só, que é o da euforia permanente, não seja esse o caso, ele está oprimido pelo diabo. E ele tem séria desconfiança de que esteja mesmo. Só que esse tempo do nervosismo acabou. Agora é hora de que cada momento tenha o significado de cada momento, e a gente tem momentos para todas as coisas, e oportunidades para todos os sentimentos, e essa é a hora do silêncio do seu coração, de ouvir aquele psiu de Deus, conforme ele mesmo manifesta lá em Miqueias, psiu, conforme o texto hebraico mostra, um psiu, psiu. E agora aquiete-se e saiba que o Senhor é Deus. Vamos orar juntos, todos nós. Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Derrama a tua luz e a tua verdade. Abre o nosso entendimento. Tira de nós toda agitação mental e essa angústia e essa fibrilação que se instala no coração daqueles que têm medo da verdade. Aquieta o nosso coração para que a tua verdade encontre pouso num chão úmido e ela frutifique como a semente da vida em nós. Nós cremos que assim será. Nós cremos que assim está sendo.
porque essa é a promessa da palavra da vida. Em nome de Jesus. Amém. Queria que a gente lesse em Colossenses, no capítulo 1, no verso 13, um texto que todos nós conhecemos de cor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Acharam Colossenses 1,13? Ele nos libertou, leia comigo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E olhe o resto desse cântico. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora éreis inimigos, estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olhem aqui para mim. Não existe nenhuma magia no evangelho. Não existe nenhum tipo de complexificação extraordinária. Ele é simples. E o poder dele está na simplicidade da verdade, na verdade simples. Porque tudo aquilo que de fato seja verdadeiro é simples. E o que é de fato essencialmente simples, podem ter certeza, é verdade. O que Paulo diz aqui, para a maioria de nós, no curso dos anos, tem sido entendido como aquilo que de fato ele não disse. Porque quando se ouve dizer que em Jesus, que aqui Paulo simplesmente chama de ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então esse ele é o Pai, esse ele é o Filho, esse ele é o Espírito Santo, esse ele é Deus, esse ele é eu sou, que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E aí Paulo diz quem é ele. E constrói esse cântico extraordinário, essa declaração de amor e de adoração sobre a percepção espiritual que ele tem acerca de quem é Jesus e do que ele fez, e da completude absoluta do que ele veio realizar, cuja finalidade é reconciliar todos e todas as coisas com o Pai por meio do sangue da sua cruz. Só que quando a gente ouve isso, como eu disse inicialmente, geralmente a gente pensa no que não está dito. Porque durante séculos,
o que a igreja e os seus mestres e os seus doutores nos ensinaram, criou um equívoco essencial acerca da afirmação desse texto do apóstolo Paulo. Por quê? Porque logo no curso do cristianismo se desenvolveu a doutrina perversa, maligna, pagã, idolátrica e diabólica de que fora da igreja não há salvação. Considerando-se que, quando se falava em igreja, se estava falando na instituição que tinha hierarquia, fosse o Papa católico, fossem bispos ou pastores em qualquer que seja o outro tipo de manifestação cristã, mas de qualquer modo igreja significava o ambiente espaço-temporal constituído pelo templo ou, na melhor das hipóteses, a agremiação, a confraria caracterizada por aqueles que tinham assinado com os seus nomes um atestado de membresia, que tinham recebido um batismo devidamente ministrado por um sacerdote superior aos demais homens, porque ele fazia parte, o sacerdote, do estado clerical, do mundo sacerdotal, e nós outros éramos povo, de modo que se instituía o mesmo paradigma da religião da terra, da religião dos povos, onde há um pajé, onde há um sacerdote, onde há um xamã, onde há uma figura supostamente imantada com poderes especiais e que faz a mediação e a conexão entre o povo alienado e as divindades exigentes. Ele é que conhece os ritos, ele é que conhece as mandingas, ele é que conhece as manobras, ele é que sabe e discerne as mecânicas espirituais, ele é que sabe quais são as poções, e é desse mesmo espírito pagão que vem a herança do cristianismo de fazer de certos indivíduos pessoas especiais, sacerdotes que supostamente têm uma vinculação melhor e maior com Deus, cuja oração é melhor ouvida, cujo entendimento é superior a de qualquer outra pessoa, de tal modo que, conquanto nós não o chamemos de pajé ou de xamã, pajé e xamã é o que ele é para nós. E a igreja é a oca, é o congá, é o altar, é a fisicalidade, aonde esses mistérios ocultos, por um favor, que não chega a ser favor porque é adquirido pela lealdade ignorante, burra dos fiéis, em razão dessa realidade é que esse indivíduo supostamente abre alguns segredos da divindade para nós. E esse lugar, com esse pajé, com essa figura, com essa estrutura, com essa hierarquia, com esse corpo de doutrinas, é aquilo que se convencionou chamar de igreja. Portanto, fora desse ambiente, fora dessa gestão, fora dessa pirâmide, fora do âmbito e do controle dessa ingestão, dessa ingerência sacerdotal, não existe salvação. Foi o que os teólogos católicos determinaram há muitos séculos atrás, e foi o que o protestantismo no início negou, mas com o passar do tempo se rendeu à mesma coisa. Porque você não concebe, por exemplo, em qualquer que seja a versão do cristianismo, seja ela, por exemplo, entre nós, a do catolicismo estrutural, piramidal, eclesiástico, ou seja, o do mundo evangélico, onde não há papa, mas há milhares de papinhas, aonde não há papa, mas há apóstolos mais surtados do que os papas mais enlouquecidos. Também se pratica a mesma coisa, porque se o indivíduo não estiver presente numa reunião de domingo à noite, e se ele se ausentar por 4 domingos seguidos, ele começa a estar desviado. Se ele disser que crê em Jesus, mas não for batizado,
uma obra não foi completada na vida dele, de modo que Jesus pode dizer ao ladrão que ao seu lado morria na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, mas a esse indivíduo que a igreja não batizou, ela declara que sem batismo não haverá essa salvação nem essa graça, por mais que doutrinariamente se diga o oposto, mas na prática é isso que se instila na alma das pessoas, o que gera toda sorte de culpa, de tal modo que a afirmação de Paulo, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, significa, ele nos tirou dos nossos amigos, das nossas amizades, dos nossos relacionamentos, dos gostos que a gente tinha, dos bares que a gente frequentava, das festas que a gente achava gostosa, das músicas que nós apreciávamos, dos cantores e compositores nos quais nós nos deleitávamos. Ele trocou a nossa roupa, o nosso biquíni por um maiô bem grande, ou então por um burkini do estilo iraniano. Ele me libertou do batom, ele me libertou do brinco, ele me libertou das amizades gargalhentas que um dia eu tive, e agora ele me colocou no reino do Filho do seu amor, aonde eu dou tudo que eu tenho, o que eu posso, o que eu não posso, aonde eu me mato e eu me esfolo, aonde eu me entrego de maneira desesperadamente culpada, aonde a minha ausência pode significar uma tristeza profunda e mortal para Deus. Por isso eu tenho que comparecer pela fragilidade do Todo-Poderoso, do contrário a minha ausência o seca. Essa é a salvação cristã. Só pode ter sido proposta pelo diabo. E foi nesse espírito que a maioria de nós viveu e vive. Carregando a basicalidade desse espírito pagão, sob o tacão dessas potestades perversas, disfarçadas de anjo de luz e acachapando a alma da maioria de nós. A pergunta é, o que Paulo queria dizer quando ele disse, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Obviamente que ele não tinha em mente nenhuma dessas coisas que acabaram pedrando, engessando, fixando e matando esse texto, fazendo dele apenas uma letra que indica um endereço, que indica um horário de culto, que indica uma autoridade supostamente espiritual que nos toma pela mão e que nos mantém num estado de imbecilidade crônica para a nossa própria salvação. O que Paulo estava querendo dizer? Que movimento é esse? De nos libertar do império das trevas e nos levar e nos conduzir para o reino do Filho do seu amor. Esse é um movimento geográfico? Esse é um movimento cultural? O que isso significa? Rupturas fraternas? Alienação do planeta? Evasão do mundo? O que isso significa? Que nós vamos mudar o nosso guarda-roupa? Que nós vamos assimilar o processo de clonagem da religião, de tal modo que em nós não haverá nenhum processo de individuação, ao contrário, todos nós seremos absorvidos na massa clonada, e quem quer que mantenha e conserve a sua própria identidade, pela sua própria identidade já se desviou do corpo e da totalidade, que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus, mas tem a ver apenas com a corporificação de um grupo sob controle e sob a tirania do império das trevas disfarçado de reino do amor de Deus. O que Paulo queria dizer quando disse isso? Que movimento é esse? Primeiro, é preciso que a gente lembre que quando Paulo falou de império, ele estava falando sob o Império Romano. Essa era uma palavra sacrossanta do ponto de vista político. O Império Romano era
adorado, e o imperador era a encarnação da divindade. Usar essa palavra império com a conotação negativa e de trevas que ele usa, já é em si uma denúncia de natureza político-espiritual. Já carrega o germe da subversão. Só que Paulo, obviamente, não estava preocupado em criar qualquer tipo de sublevação política ou de subversão nesse nível, porque a missão do reino de Deus é muito mais profunda do que qualquer que seja ação política terrena. E desculpem-me os apaixonados pelo engajamento político que tem sua hora e sua necessidade, mas para Paulo isso era coisa ainda de uma mente que não tinha enxergado o significado da guerra mais profunda e da luta mais radical e visceral que se trava no universo e que tem a ver com a mente de cada ser humano. Ele nos libertou do império das trevas. Dizer isso debaixo das barbas de Nero, ou antes dele de Calígula, era algo extremamente perigoso, porque podia ser interpretado como uma vocação e um chamado para separação radical, para não ter nenhum tipo de contato com qualquer que fosse a sociedade caracterizada pelo domínio romano. Mas Paulo era discípulo de Jesus, e Jesus orou ao Pai dizendo: eu não peço que tu os tires do mundo, e sim que tu os livres do mal. Paulo era discípulo de Jesus, que disse: vós sois o sal da terra. Portanto, não é para haver evasão, é para se imiscuir. Paulo era discípulo de Jesus. E Jesus disse que ninguém acende uma luz para colocá-la sob o alqueire, mas no velador, para que ilumine a todos os que entrem na casa. Portanto, em Jesus não há nenhum convite à evasão, à fuga, à alienação, a qualquer coisa. E se é assim, prevalece e perdura a questão. O que Paulo estava querendo dizer quando fala dessa retirada, desse êxodo, de um império das trevas com uma transportação para o reino do Filho do amor de Deus. O que ele queria dizer? Aonde acontece esse movimento? Em que ambiente ele se dá? Como qualquer outra coisa no Evangelho, esse movimento só se dá no coração. Porque Jesus disse: o reino de Deus, acerca dele não se dirá ei-lo aqui, ei-lo ali, ei-lo acolá, porque ele não vem com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro em vós. Obrigado, amigo. O império das trevas também. Se o reino está dentro de nós, o império das trevas acontece dentro da gente também. A gente preferiria muito mais que o império das trevas tivesse uma geografia. Porque fica muito mais simples dizer: não, eu não pego nisso aqui, como Paulo diz aqui em Colossenses, porque isso aqui é nojento, é sujo. Eu não piso nessa fronteira aqui, porque ela é pervertida, ela é promíscua. É muito mais simples transformar a espiritualidade em fisicalidades, em fronteiras, em realidades objetais, do que ter que olhar e trabalhar com as categorias da percepção, da consciência acerca de um mundo de sentimentos, de entendimentos e de invisibilidades, onde ou a gente olha com coragem para dentro ou a gente não enxerga nada. É extremamente mais simples demonizar geografias do que enxergar as realidades existenciais demoníacas presentes no coração da gente. É muito mais fácil tratar com o despacho da macumba na esquina do que verificar a quantidade de voodoo que a gente carrega na alma. Aí o indivíduo diz: eu era do candomblé ou da macumba e agora eu sou da igreja de Jesus, aleluia. Trocou apenas de potestade, porque se não mudou nada no coração, ele continua debaixo da mesma macumbaria.
O império das trevas está aqui. Você não precisa procurá-lo em Manhattan, nem na boca do lixo, nem nos bordéis de São Paulo. O império das trevas está aqui, no coração da gente. E o próprio Paulo descreve em Efésios quais são as camadas de dominação desse império na interioridade humana. E como é que ele funciona, quais são as suas mecânicas. Quando ele afirma em Efésios, no capítulo 2, o que nós todos sabemos de cor, mas não com o coração discernimos, e que diz, ele nos deu vida, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais todos nós andamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua dos filhos da desobediência. Essa é a constituição do império das trevas. Tem a ver com manter a mente num estado de harmonia com o fluxo do mundo. E que estado de harmonia é esse com o fluxo do mundo? Senão que o nosso entendimento nasceu morto para o discernimento da verdade e entregue de maneira marionetada ao fluxo das coisas que acontecem e que para nós são como são e, portanto, nós fazemos parte dela e pergunta alguma temos a fazer se não entregarmos-nos a esse levar diluviano que nos carrega de morte em morte, de dor em dor, de angústia em angústia, de ódio em ódio, de ira em ira, de sentimentos perversos em sentimentos perversos, de competitividade animal a competitividade animal, de instintualidade a instintualidade, sem jamais termos a possibilidade de vermos a consciência prevalecer conforme a lei do amor, abrindo o pacote da nossa existência e perguntando pelo nome de cada demônio que se instalou no nosso entendimento como valor e como conceito, cultuados por nós e que precisam ser de nós desinstalados. Do contrário, instaura-se em nós o domínio do império das trevas. O buraco é mais embaixo, você está vendo como é que é? É fácil expulsar demoninho da esquina, dar chute em galinha morta, virar prato de farofa em nome de Jesus. Só tranquilidade. Eu quero ver você ter coragem de encarar a macumba da sua alma. E essa macumba é feita de muitos elementos. Se bem-aventurados são os humildes de espírito, emacumbados são os arrogantes. Se bem-aventurados são os misericordiosos, feiticeiros no coração são os implacáveis. Se bem-aventurados são os mansos, demoniacamente existenciais são aqueles em cujo coração existe apenas a vontade e o rompante de partir para o trucidamento do outro. Se bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, demonizados são os acomodados, indiferentes, dessensibilizados e que passam pela existência sem nenhum tipo de sentimento para com a vida. Se bem-aventurados são os pacificadores, malditos são aqueles que existem para intriga, para contenda, para provocação da inimizade, para construção de fossos e de gaps entre as pessoas. Se bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, malditos e filhos do império das trevas são aqueles que por toda a injustiça conseguem passar ilesos pela existência, alimentando-se de maldade e mais maldade.
Se filho do reino de Deus, é aquele que aceita ser sal da terra e se diluir na massa da existência, perdendo a importância da visibilidade, ao contrário, se dissolvendo no todo para dar gosto à vida, sendo sal da terra. E macumbado é aquele que não se entrega, que não se dá, que não se dissolve na graça que o transforma num ser que tempera a vida com amor. Ao contrário, sendo ele aquele que aonde chega, amargura o que existe à sua volta. Se os filhos do reino são luz do mundo, os que estão no império das trevas são os promotores da luz negra, da mentira e do engano. Se os filhos do reino são aqueles que não resistem ao perverso, ao contrário, sem que o temam, todavia o confrontam em amor, naquele amor corajoso que não retrocede, mas não mata. Os filhos do império das trevas são aqueles que carregam dentro de si o ânimo homicida. Os filhos do império das trevas são aqueles que, em causando mal, assistem-no como obra de desconstrução do próximo, até mesmo ao ponto e ao estágio no qual o próximo seja considerado raca, ou seja, nada, vacuidade, coisa alguma, zero à esquerda, e não tem qualquer ânimo de restaurar esse ser. Ao contrário, permitem que ele caminhe designificadamente o seu caminho, enquanto eles próprios gozam o gozo do orgasmo da perversidade de terem dessignificado um outro ser humano. Se os filhos do reino são chamados a não julgar, os filhos do império das trevas são juízes togados. Se os filhos do reino são chamados a não jogar pérolas aos porcos, ao contrário, a terem o bom senso da sabedoria e saberem o modo, o meio, saberem a hora e o tempo. Os filhos do império das trevas são só impulso, só ação animal, sem discernimento algum. Se os filhos do reino são aqueles que têm consciência de que o ambiente do coração é aonde todas as coisas se instalam, de tal modo que o indivíduo pode nunca ter pulado a cerca para trair a mulher ou o marido com ninguém do ponto de vista físico, mas se no coração ele é habitado por um bordel de fantasias e justamente por isso ele cuida do seu próprio coração. Os filhos das trevas pensam o seguinte: eu só serei de fato otário se for flagrado com a boca na botija. O império das trevas é feito de religiosidade de aparências, de esmolas dadas e de trombetas tocadas para que se chame atenção sobre elas. O império das trevas é feito daquela atitude que confunde a consciência da confiança em Deus como Pai misericordioso e, ao contrário disso, pensa que pelas vãs repetições se conquista alguma coisa numa barganha oral para com Deus. Se os filhos do reino são aqueles que caminham sem se impressionar de modo algum com a aparência, ao contrário, procuram verificar o significado e a natureza de qualquer que seja o ente, o ser, ou mesmo a semelhança de uma árvore, pelo fruto que ela produz. Os filhos do império das trevas são aqueles que acham que a imagem é tudo, e que se eles conseguirem se vestir de ovelhas, ainda que dentro da alma eles carreguem um lobo, felizes eles são por enganarem os otários que os servem. Se os filhos do reino são aqueles que não usam do nome de Jesus apenas como um nome de poder,
mas querem estar sob Jesus, com a consciência transformada por Ele, tendo no entendimento as palavras do amor de Deus inscritas pelo Espírito Santo, ao contrário de simplesmente apresentarem fachadas performáticas e de interpretações apenas emblemáticas e que não guardam nenhuma correspondência com as verdades do coração. Se os filhos do reino são esses, aonde o que vale é o significado do que foi produzido dentro e que aparece como fruto para o lado de fora, e para quem o nome de Jesus não é um nome de poder, mas é consciência da pessoa eterna e absoluta sob a qual eu me coloco em submissão, para os filhos do império das trevas, o que vale é a imagem, o que vale é o resultado. Não vale o que está certo, só vale o que dá certo. De modo que eles podem usar o nome de Jesus para expulsar demônios, realizar milagres e profetizar. E eles não estão nem um pouco preocupados se conhecem a Jesus ou não, ainda que no final eles próprios venham ouvir da boca de Jesus: eu nunca vos conheci. O império das trevas é feito de escravidão. Por isso é que se diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, porque a redenção é o que se dá ao escravo. É escravidão ao ódio, é escravidão aos direitos animais, é escravidão à lei do poder estabelecido sobre o fraco, é escravidão a vontades, a pulsões, a instintos, a caprichos que vilipendiam e passam por cima da realidade da própria consciência do indivíduo, que com o passar do tempo se cauteriza e morre. É escravidão ao medo da morte, que é o que gera esse frenesi angustiado de uma existência que quer apenas consumir, 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 porque o pânico da morte incita o indivíduo a se entregar de maneira absolutamente escravizada a qualquer que seja o impulso e o capricho, porque ele chama isso de sorver a vida enquanto é possível. E aí eu quero perguntar a você, apesar de ter lavado aquele batismo com mais água ou menos água, com aspersão ou tendo sido um caldo batismal, você está onde, meu irmão, dentro de você? Apesar de vir tomando esse lanchinho eucarístico há tantos anos, esse pãozinho, esse cálice, você está onde, meu irmão? Dentro de você? Apesar de ter aprendido todas essas canções de guerra que dizem que você pisou na cabeça do diabo e dos inimigos todos, a pergunta é: qual é o espírito que prevalece dentro de você, meu irmão? Por isso, hoje à noite, sem ilusão, sem fachada, sem brincadeira, eu quero apenas que você pergunte se de fato você foi libertado do império das trevas. Porque a maioria dos cristãos que eu conheço não foi. Eles continuam seguindo o curso deste mundo, porque eles caíram naquela ilusão de que o curso deste mundo tem a ver com a cosmeticidade das coisas. Então, se eles se vestirem de maneira feia, eles romperam com o mundo. Se eles ficarem balofos e estranhos, eles romperam com o mundo. Se eles desconsiderarem o corpo, eles romperam com o mundo. Se eles não frequentarem mais os lugares que antes eles gostaram, eles romperam com o mundo. Se eles controlarem o gosto e a vontade de gritar gol numa pulsão
possível reviravolta corintiana, salvando-se do seu estado de semifalência, e que eles não podem mais dizer gol com alegria, porque senão o reino de Deus vai ficar em estado de competição inferior e o Espírito Santo pode ficar desagradado. É esse o estado de libertação do império das trevas que você idiotadamente achou que conquistou? Enquanto isso você pisa, enquanto isso você mata, enquanto isso você odeia, enquanto isso você carrega espírito homicida no coração, enquanto isso você torce alegremente pela desgraça das pessoas, sem saber que você ainda é filho do cão. Está chocado com o que eu falei? Esse é o evangelho, ele não está na epiderme. Ele não é uma tatuagem no corpo. Ele não é um amuleto para carregar no peito. Ele não significa rupturas simples e culturais. Ele mexe com as entranhas da gente. A revolução dele é desinstalar o entendimento da morte, é desinstalar o fluxo deste mundo e instalar em nós o espírito da renovação constante e permanente da mente, buscando não conformação com este aeon, com este século, mas ao contrário, nos transformarmos pela renovação da nossa mente conforme o significado da verdade exposta e encarnada por Jesus e em Jesus. Do contrário, entre em todas as correntes e você ficará apenas mais amarrado. Pode entrar em todas as filas de cai-cai, porque você vai continuar onde você está mesmo, caído. E erguido na presunção de estar em pé, sem saber que você é apenas um ser rastejante do império das trevas. E a sutileza é enorme. Porque a gente vai sendo conduzido pelo príncipe da potestade do ar, pensando que é o anjo Gabriel. Vai sendo levado por um acervo enorme, por um panteão de demônios escondidos atrás de simbologias cristãs e que simplesmente empurram a nossa existência para um ambiente de escuridão, de medo, de temor, de fobia, de angústia, ou revoltado contra a própria dor que sente, acaba servindo a Deus com ira. E como não pode irar-se contra Deus e com ele brigar, transforma a sua raiva de Deus em ortodoxia contra os irmãos. E diz: eu estou liberto. Palhaçada. Eu não sei o que você pensa de mim, mas eu sei o que eu penso de mim. E o que eu penso de mim é o que eu penso acerca do Evangelho. E eu nasci e estou aqui nessa terra para, em nome de Jesus, dizer que esses demônios da religião que vem cegando o entendimento dos incrédulos, colocando a gente no fluxo do mundo, carregando cruzes com simbologias cristãs, mas que escondem a grande macumba e a grande feitiçaria, isso está desmascarado em nome de Jesus. E você pode sair daqui com alto engano que queira, mas nunca mais vai dormir em paz, porque eu sei que o poder do Espírito Santo vai fazer a minha voz ecoar na sua alma até o fim da sua vida. E tente dormir com esse barulho. Tente dormir com ele, porque eu sei que poderoso é aquele que está falando por meio de mim. Porque é a palavra da verdade que eu estou dizendo. Eu a digo nas entranhas do inferno, ou em qualquer outro lugar, sem medo de potestade nenhuma, porque elas estão desmascaradas. Ele nos libertou do império das trevas. Mas ele só nos libertou do império das trevas se as trevas saíram da nossa mente. Se nós, de fato, tivermos trocado a lei
dos poderosos e da prevalência dos mais fortes sobre os mais fracos, pela lei da graça. Só teremos sido libertos do império das trevas e transportados para o reino do amor de Deus e do nosso coração. Aquilo que antes era elevado como glória diante dos homens se tornou abominável. E a nossa escolha é a escolha da simplicidade das coisas essenciais, as quais Jesus chama de vida. Do contrário, nós continuamos no império das trevas. Eu sou filho do amor de Deus e sou cidadão desse reino de amor, se o único dogma da minha vida for amor. Porque o único dogma do reino de Deus é amor, porque Deus é amor. Eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, quando eu reconheço que eu sou filho da graça, do favor imerecido, da bondade incomunicável, da misericórdia eterna, que só é constatável pelo fato de que ela se renova toda manhã, mas eu mesmo não consigo explicar tamanho poder de autorrenovação. Eu apenas a aceito sem entender tamanha graça, e porque eu aceito que fui aceito, e aceito que fui incluído, e aceito que fui incluído sem razão nenhuma para o ser, e transformo isso no mesmo espírito de inclusão, de aceitação, de perdão, de misericórdia para com o meu próximo, eu fui transportado para o reino do Filho do seu amor. Do contrário, não. No reino do Filho do seu amor, nós temos redenção. A nossa e a redenção que a gente oferece aos outros. Nós somos aqueles que queremos ser redimidos e não queremos redimir ninguém. Mas quem foi redimido pelo Filho do amor de Deus, redime o próximo. Quem confessa que teve multidão de pecados perdoados, cobre multidão de pecados. Quem gosta de ver a boca do diabo silenciada, sem mais nenhuma condenação ou acusação, porque você, pela fé, está oculto em Deus, em Cristo Jesus, esse mesmo não tem nenhum prazer na difamação de qualquer acusação contra quem quer que seja. Quem odeia Satanás tem que deixar de ser Satanás na vida do seu próximo. Quem diz, diabo, tu estás repreendido, antes de dizer isso para o diabo, deve dizer isso para o diabo que existe dentro dele próprio. Diabo, diabolos, divisão. Satanás, adversário. Grande Satanás a ser lutado e enfrentado não é aquele que vem de fora para dentro, é aquele que se constitui em psiquismo, em direito, em personalidade, em individualidade, em constituição do ser, e que habita você e que responde pelo seu próprio nome, batizado e tudo. No reino do Filho do seu amor, nós temos a redenção, e se nós temos a redenção, nós compartilhamos redenção. No reino do Filho do seu amor, se tem lugar para mim, podem ter certeza, tem lugar para todos. E no dia que eu disser que tem lugar para mim, mas não tem lugar para todos, nesse mesmo dia eu estou de fora sem saber. Porque no reino do Filho do seu amor, nós temos a redenção. E se ela é minha, ela é nossa, ela é de todos. Porque a intenção de Deus é que por meio do sangue da sua cruz, Ele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer nos céus, quer sobre a terra, e até nós mesmos, que outrora éramos inimigos no entendimento e pelas nossas obras malignas, mas que agora fomos reconciliados por meio da sua carne, pelo sangue da sua cruz. Se é que permanecemos firmes na nossa mente, não nos afastando do Evangelho.
que nós ouvimos, e nem nos deixando ludibriar, nem que seja por um anjo de luz. Você veio de casa e chegou aqui querendo ouvir uma coisa espetacular? Não venha nunca mais me ouvir, eu não tenho nada espetacular a dizer. O meu único espetáculo é o da cruz. Vocês nunca vão me ver pulando no chão, nem plantando bananeira. Eu não tenho o dom da lagartixa. Não recebi o dom de cão. Uau, uau, uau! Falo em línguas no meu quarto, ninguém nunca me viu fazendo disso um espetáculo público. Se você não gosta do circo da perversidade, se você gosta do círculo da perversidade religiosa, desse circo, não venha me ouvir, porque eu não tenho performance nenhuma a te oferecer. A verdade é simples. Simples é a verdade. Agora ela tem o poder de mudar a mente da gente. De transportar a gente da sutileza desse império psicológico, espiritual, que muitas vezes se disfarça e se camufla de religiosidades, de simbologias que nós chamamos de coisas relacionadas a Deus, mas que são apenas os mantos da mentira para que tudo continue exatamente entrevado dentro de nós. Se esse é o Espírito, se essa é a vontade, se essa é a decisão de não conversão, então fique sabendo. Continue cristamente no império das trevas. Continue carregando cruzes e cruzes e cruzes para o diabo. Continue em sucessões de moveres e de batismos eternos que não transformam a mente, não mudam o coração e não alteram o entendimento. Agora, isso tudo, só para a gente concluir, para o alívio de alguns de vocês, disseram: meu Deus, o que é que eu fui fazer lá? Próxima vez, quando você ouvir dizer que eu estou aqui pregando, pense bem se você quer vir ouvir. Porque eu estou aqui para, em nome de Jesus, ser ou graça de Deus para libertar a sua vida, ou perturbador da sua mente até o fim da sua existência. Esse é o dom que Deus me deu e eu peço que Ele o mantenha cada dia mais intenso. Ou você se livra, ou você anda atormentado. Porque a palavra de Cristo em nós, para uns é cheiro de vida para a vida, para outros é aroma e cheiro de morte para a morte. Só depende de como o coração ouve, de como a mente discerne. Mas para concluir, eu disse, aqui mesmo em Colossenses, no capítulo seguinte, capítulo 2, Paulo, que no texto que nós falamos, diz que nós somos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus, nos diz também algo que eu quero apenas ler. Embora eu pudesse mencionar de cor, porque eu não esqueço desse texto, nem morto, nem desacordado, nem sepultado na região mais profunda do Pacífico, a 13 mil metros de profundidade, porque ele entrou em mim numa profundidade maior do que qualquer profundidade fora de mim. Eu era menino, quando eu li, ele entrou na minha alma aos 18 anos de idade, e não tem demônio no universo que o arranque do meu ser. E aqui está dito que nós fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do amor de Deus, porque nele nós fomos sepultados. Juntamente com ele nós fomos sepultados no batismo da morte, no qual igualmente nós fomos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, vivendo a cidadania no império das trevas, e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida, perdoando todos os nossos delitos,
tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, ele removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades do império das trevas, e que tem o seu poder na nossa consciência, tem o seu poder na culpa latente em nós, tem o seu poder na nossa dívida para com a lei, tem o seu poder na nossa justiça própria arrogante que pretende se auto-justificar, tem o seu poder justamente nesse espírito de acusação que paira sobre a nossa vida em razão da certeza que todos nós temos de que nós estamos aquém, muito aquém e absolutamente aquém da santidade de Deus. Mas quando, pela fé no que Jesus fez, nós cremos e assumimos pela fé o que está feito e consumado, e sabemos que todo escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado na cruz por Jesus, e com eles todas as ordenanças que nos eram prejudiciais, porque Jesus removeu a todas essas coisas inteiramente, encravando-as na cruz. Aí então cessa o império das trevas em nós. Porque nesse dia, nessa hora, nesse momento existencial, em fé no nosso coração, ele despoja os principados e as potestades. E como o fez na cruz, o faz hoje, ante os nossos próprios sentidos e consciência, publicamente os expondo ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz da nossa vida. Por isso, ter saído do império das trevas e vindo para o reino do amor de Deus não tem absolutamente nada a ver com comida, ou com bebida, ou com dia de festa, ou lua nova, ou sábado, ou corrente dos 318 ou dos 424. Porque tudo isso tem sido sombra de coisas que haviam de vir. Porém agora nós somos do corpo de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando suposta humildade, ou até mesmo intimidade com os anjos, baseando-se em visões, em subjetividades, em moveres e em invenções fantasiosas da mente, enfatuados sem motivo algum na sua mente, que é apenas carnal e vaidosa, e não retendo a cabeça, não retendo o Evangelho, não retendo a mente de Cristo, não retendo a palavra de Cristo, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado pelas suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, para o império das trevas, para o curso deste mundo, para a tirania do príncipe da potestade do ar, sim, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo vos sujeitais a essas ordenanças perversas, sejam as da religião ou sejam as ordenanças dos instintos desgovernados. Seja o ascetismo que diz não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens, pois todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e falsa humildade, e rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Esse é o espírito no qual a gente vive quando se foi transportado do império das trevas e levado para o reino do Filho do amor de Deus. É simples, simples é. Não há nenhum arrebatamento no que foi disso. Mas há aqui o poder de transportar você de um estado mental de governo de trevas no seu entendimento
e levar você para o ambiente interior do dogma do amor, da graça de Deus, aonde a mente é transformada todo dia, se sujeitando ao entendimento que vem do Evangelho, e a voz insistente, meiga, todavia poderosa do Espírito Santo, nos convencendo acerca da verdade, que nos liberta todo dia, porque nós somos libertos do império das trevas, para sermos libertados todos os dias no amor, no reino de Deus. O que eu tinha a dizer a vocês é isso. Sinto muito pela simplicidade, mas esse é o Evangelho de Jesus. E quem tiver alguma coisa em contrário, saiba, seja anátema, porque essa é a verdade eterna, essa é a que fica, essa é a que transforma. É acerca dessa que Jesus chama de Evangelho. O resto é outro Evangelho. É mentira, é camuflagem, é engano, é tapeação do inferno. Para você ficar mantido nesse estado de ilusão e fantasia, pensando que está servindo a Deus enquanto serve principados e potestades, fazendo grandes e ousadas confissões de fé, enquanto a sua mente apenas segue o fluxo desse mundo e o seu coração não experimenta transformações que alterem a essência do seu ser, fazendo de você um filho do amor de Deus. Quem crê, diga amém. Quem não puder, eu sinto muito. Vamos ficar em pé e vamos orar. Essa palavra que você ouviu, ela carrega cura em todos os níveis. Cura mental, ela salva da esquizofrenia, ela salva da fantasia, ela salva do ânimo dobre, ela salva da hipocrisia, ela arranca máscaras e carrancas, ela não provoca arrepios, ela só gera reviravoltas de dentro para fora. Essa palavra que você ouviu sara a alma, porque desinstala ódios, porque exorciza amarguras, porque expulsa direitos homicidas que a gente mantém no coração como bens preciosos, como direito adquirido contra o próximo, sem saber que isso é que vai matando o próprio coração e destruindo a própria vida. Quando ódios, amarguras, ressentimentos são desinstalados de nós pelo poder do Evangelho que infiltra o amor de Deus na gente, o corpo é curado. Doenças psicossomáticas são afastadas. Perversões da mente são banidas. E o andar da gente é endireitado no chão da terra, porque foi consertado no chão do coração. Minha oração hoje é simples, e é só uma. Que toda ilusão sobre o reino do amor de Deus que tem estado sobre a nossa mente, mantendo-nos cativos ao império das trevas sem que a gente discernisse o tamanho do engano, tenha sido arrancada da nossa mente agora em nome de Jesus. E que o processo da verdadeira conversão esteja começando e não pare jamais. E seja transformação todo dia, de glória em glória, até que a gente vá vendo o nosso ser e se conformando com a imagem e semelhança do Senhor. Agora receba de Deus a cura que você precisa. Porque essa palavra é palavra da vida, significando dizer que ela é palavra da vida. Senhor Jesus, tira o véu da nossa mente, para que ninguém mais aqui consiga andar enganado. Que essa miragem do diabo se pintando de anjo de luz, de ministro de justiça, de pastor, de apóstolo, ou de qualquer outra coisa, ou de doutrina cristã, que essas máscaras todas caiam diante de nós.
que fique só Jesus, que fique só o Evangelho, que fique só o amor de Deus. Pelo amor do teu nome, dá que o silêncio que eu sinto, que se instala como perplexidade grave no coração da maioria aqui, seja o silêncio daqueles que estão dando razão a Deus e em perplexidade se curvando ante a palavra da verdade. E por favor, dá que ela efetue em nós o querer e ela provoque em nós o realizar. E todo principado e potestade espiritual, vestido de trejeitos e simbologias cristãs, sejam repreendidos aqui em nome de Jesus. E todo anjo de luz que não passa de demônio de engano, seja desmascarado na mente de cada um aqui, em nome de Jesus. E que a mentira da religião que quer se fazer passar por reino de Deus seja quebrada agora aqui em nome de Jesus. E que tu nos livres de séculos e séculos de opressão de um falso evangelho que inverniza as nossas exterioridades e não transforma o nosso ser. Transporta-nos de nós para nós mesmos, arrancando-nos desse império de mesquinharia, de capricho, de animalidade, de instintos perversos que existem em nós e transporta-nos para o teu reino em nós. Aonde nós que fomos redimidos, aprendamos a redenção redimindo os irmãos todos os dias. E eu peço que a simplicidade dessa palavra produza toda a sorte de curas entre nós. No corpo, na alma e no espírito. Porque essa é a promessa do Evangelho. De que a palavra haveria de ser seguida por sinais. Dá que no silêncio, sem espalhafato, estejam acontecendo milagres extraordinários no corpo, na alma e no espírito de muitos aqui. E eu sei que assim está sendo. E eu sei que tu me darás a alegria de ouvir as palavras de testemunho do bem que tu realizaste no coração de tantos que nem sabem o tamanho da libertação que lhes está alcançando nesta hora e nesse momento. Recebe a nossa gratidão e a nossa alegria porque o Evangelho está vivo e porque ninguém vai calá-lo e porque ele vai continuar a ser proclamado de geração em geração pelos séculos dos séculos até que o Senhor venha. E nós todos juntos dizemos Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.